eu fui retaliado, né? E fico quieto. Ela tem as coisas aí, depois disso aí, ela né? Tomou conta do cenário, o PCdoB, na realidade, meu irmão. Quem toma conta do SESC a nível nacional é o PCdoB. Né? Quer dizer, aí você vê o seguinte, uma entidade patronal, onde o PCdoB é o gerente. É muito interessante. É administrar o capitalismo. Entendesse como é que é? Mas é a proposta do Lula também, é ser gerente do capital. Não, tem sido, né? A vida toda. É isso mesmo. Aí eu não tive a sorte de ser capitalista. Bom, vamos começar, né? Boa noite. Encantos Culturais, esta noite com Túlio Velho Barreto, cientista social, pesquisador, poeta e escritor. Boa noite, Túlio. Boa noite, Valmir. Muito legal estar aqui no bate-papo com você hoje à noite aí e com os internautas, né? É isso aí. E boa noite as internautas. Pois é, boa noite a todos e todas aí. Vamos embora. Túlio Velho Barreto por Túlio Velho Barreto. Como é que você define isso? Puxa vida, vamos lá. Eu costumo dizer assim, bom, eu sou cientista social, me especializei na área de política, né? Minha pós-graduação é na área de ciência política, sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, sou docente da pós-graduação, consequentemente oriento trabalhos, mas antes de tudo, né, eu me considero poeta. Pelo seguinte, antes de eu definir o que é que eu ia fazer na minha vida, eu terminei tendo contato com a poesia, né? E no final, ali na segunda metade dos anos 70, eu, Maurício Silva e Carlos Maia, a gente conheceu Alberto da Cunha Melo e Jaci Bezerra. E nos aproximamos muito dos dois. Carlinhos e Maurício, inclusive, publicaram um livro pelas Edições Piratas. Foi, aliás, o meu primeiro contato com a Fundação Joaquim Nabuco. Foi através das Edições Piratas, porque os livros eram rodados durante as madrugadas aqui na Fundação Joaquim Nabuco. Já pensasse? Por isso que o nome era Edições Piratas, né? É o pessoal da geração 65, né? Arnaldo Tobias, né? Tobias, isso. Arnaldo Tobias era funcionário da Fundação Joaquim Nabuco e era uma das pessoas responsáveis lá pela gráfica. Na época, a Fundação tinha uma editora, verdadeiramente uma editora, porque tinha toda a linha produtiva, né, do livro, inclusive um parque gráfico, aquelas máquinas imensas que você sujava as mãos de tinta e tal. Tinha aqui, Tobias era uma das pessoas envolvidas com isso. E aí, nessa época, conheceu o Bill Filgueira, né? Grande poeta. Maravilhoso. Poxa, assim, um poeta surrealista. Era quem mais impressionava a gente. É evidente que Alberto da Cunha Melo é um cara, né, com a dimensão, Jaci Bezerra também, poetas com outra dimensão que extrapolaram, inclusive, as fronteiras de Pernambuco e tudo mais. Mas Bill Bill é vivo. Recentemente eu andei atrás de informações a respeito dele, porque há muitos e muitos anos que eu não tinha notícia, uns 20 anos. Então, eu sou isso, Valmir. Durante muito tempo, em função do investimento na minha carreira acadêmica, como pesquisador, professor e tal, eu me afastei muito, não de produzir poesia, quer dizer, eu sempre escrevi, mas não estava investindo buscando editoras ou expondo minhas poesias, né? Como eu tenho feito nos últimos anos aí, talvez uns 6, 7 anos, eu tenho feito com muito mais frequência. Meio que me preparando para me aposentar da Fundação Joaquim Nabuco e me dedicar a isso, né? Que, antes de tudo, na adolescência, foi o que me motivava. E por isso que eu digo, antes de tudo, antes de decidir o que eu ia fazer na minha vida, eu já escrevia poesia, né?
Certo, massa. Túlio, é o seguinte, os seus poemas são bons, cara. Eu não sou crítico literário, mas assim, não sou. Eu digo logo de cara que eu sou um analfabete, né? Eu sou uma analfabete. Eu comecei e não terminei curso nenhum, né? É por conta de que achava que era a construção do partido, aquela coisa toda. Os caras, quando chegou no poder, como eu não tinha título nenhum universitário, me deram foi um chute na bunda, né? Para que a gente que é analfabeto aqui? Já baixa Lula, né? Então, aí, pronto. E aí, pronto. Você, Valmir, é verdadeiramente o que a gente pode considerar poeta, né? Porque é a pessoa que passou a vida toda, né, produzindo poesia e escrevendo e publicando e divulgando e fazendo performance, todo esse período. Então, eu digo que, antes de tudo, eu sou poeta, mas meio assim. Enfim, eu escrevo poesia, vamos lá, eu sou poeta, mas você não, você é identificado como poeta mesmo, né? Então, é o caminho. Aí é o seguinte, eu me lembro que na gestão do João Paulo aqui, me chamaram, né? Mas aí não foi na área de cultura, me colocaram no orçamento participativo, quer dizer, para ser tarefeiro, entender como é que é. Aí botaram um bocado de gente que não tinha a menor noção de cultura. Olha, bicho, é terrível. Na última gestão aí do PSB, eles tiraram 300 cargos técnicos daquela área de cultura, da Fundarp, e colocaram 300 figuras ligadas ao JS, velho. Os caras não tinham a menor noção, entendeu? Noção de nada. E eu só da minha ficar quieto, digo, não adianta, né? Porque se você fala, sabe como é que é? Eu fui criticar porque Ariano transformou a casa de Manuel Bandeira no escritório dele, e eu acho que ele não tinha autoridade para isso. Não tem. Uhum. Não tem. Eu gosto. Ariano foi um professor do caralho, foi um dos melhores que eu já tive até, de estética, e é um grande escritor. Mas politicamente, sinceramente, é um zero à esquerda. É o PSB, isso aí, feijão com arroz, né? Mas é isso. Agora, você é um privilegiado, cara. Você conheceu Olga Savari, meu irmão. Me conta aí essa história, que arretado. Pois é, eu podia ter trazido até o livro, mas eu já postei isso no Instagram, Facebook e tal. Vê só, o primeiro contato que eu tive com a literatura japonesa foi ali na primeira metade dos anos 80. Olga, ela tirou um período sabático na vida dela e veio para o Recife. E ela ficou hospedada na casa da minha sogra. Durante meses, né? E aí eu, enfim, convivi com ela durante esse período todo. Eu tenho um livro com a dedicatória dela, onde ela, inclusive, coloca o endereço, o telefone, no Rio de Janeiro, né? Para que eu pudesse procurá-la. Um livro que ela comprou até, ela não tinha os livros dela aqui, e é um livro de Haikai, né? Se eu não me engano, até um livro de Haikai, um dos livros dela de Haikai, e ela comprou na livraria Síntese, de Sueli. Tem aquele papelzinho lá na folha de rosto, Síntese, tal como tinha na Livro 7, né? Uhum. Então, aí meu contato com literatura japonesa, de um modo geral, foi ali, mas sobretudo com Haikai, né? E aí eu fiquei encantado com Haikai. E daí que vem meu interesse, eu comecei a escrever bastante, e, enfim, foi essa experiência, né? Ela era uma pessoa adorável, né? Ela faleceu durante a pandemia, né? Foi uma das perdas que a cultura brasileira teve nessa tragédia que foi a pandemia, e a forma, sobretudo a forma como foi cuidada no Brasil, foi descuidada no Brasil, né? Pelo governo Jair Bolsonaro, né? Essa tragédia toda. Mas uma pessoa adorável, assim, que incentivou muito a que eu escrevesse, né? Ali no começo dos anos 80 eu escrevia, mas era uma coisa assim, às vezes escrevia algo pensando em alguém musicar, né? Pelo contato que eu tinha, eu morava na mesma rua de Zé Rocha, que é a Dom Vital. Figuraça. E aí Maurício Silva,
Alex Mono, né, a família toda. E é uma rua curta, ali em Santa Amaro, é uma rua que vai bater no Oswaldo Cruz, e que só tem 2 quarteirões. Aí eu morava no quarteirão e Zé Rocha no outro quarteirão. Então, eu pensava mais em escrever, eu tinha vontade de fazer letra de música, esse tipo de coisa, né? Me inspirando ou me espelhando, melhor dizendo, em Ronaldo Bastos, Fernando Brant, eram os caras que Cacasa, eram os caras que eu adorava. Era o Clube da Esquina? O Clube da Esquina e o pessoal do Chacal, né? O pessoal, Ana Cristina César, o pessoal de Minas e o pessoal do Rio, né? E eu ficava assim, não, eu quero fazer letra de música e tal, e, enfim. Mas foi essa convivência que eu tive com ela, e dessa convivência eu terminei ganhando 2 livros, um com uma dedicatória bem generosa, afetuosa e tal. E ela passou, enfim, eu tenho a impressão que ela passou, não tem muita lembrança, mas assim, uns 3 meses. Ela chegou a publicar pelas edições Pirata, ela organizou um livro, que são poetas, sobretudo poetas pernambucanos, basicamente o pessoal da geração 65, que foi com quem ela teve mais contato, e, enfim, é uma poeta e tanto, né? É uma pessoa que eu já escrevi sobre isso também, uma postagem, quando Hilda Hilst foi homenageada na Flip, de que eu acho que a indústria cultural, de modo geral, e as pessoas envolvidas com curadoria, né, desses festivais, dessas feiras e tal, tem uma dívida com Olga, né, porque Hilda Hilst, ela voltou à cena, sobretudo a partir de ser a poeta homenageada na Flip. Não que ela não tivesse importância, mas o próprio pessoal, né, ligado aos herdeiros dos direitos autorais de Hilda, reconhecem isso, né? Que até então é uma publicação ali, outra acolá e tal. E ali não, a Companhia das Letras lançou a prosa dela completa, a Global, eu acho que a Global lançou aquela coleção do teatro completo de Hilda Hilst e um livro de poesia. São livros bem grossos, né? E fazem jus ao que Hilda dizia, né? Ela dizia assim, livro que se preza é aquele livro que você coloca e ele fica em pé. Então, todos esses livros de Hilda Hilst, eles ficam de pé, assim, você coloca e... Massa. Veja só. Boa noite, Célia Melri aí, boa noite, Tereza, boa noite a todos e todas. Muito obrigado aí por esse apoio ao programa Encantos Culturais. E o nosso amigo aqui, agora está na hora de você recitar poesia, homem. Manda brasa. Eita, eu sou daquelas pessoas que, puxa vida, sempre tive inveja enormemente das pessoas que do ponto de vista geracional, eu faço parte, vamos dizer, dessa geração. Agora, como poeta, pela minha não inserção, como vocês tiveram e têm, né, você, Erickson, Chico, Espinhara, todo mundo aí, eu tenho Miró, eu tenho inveja enorme, porque vocês, puxa vida, declamam poemas verdadeiramente. Eu leio, cara. Eu leio sem problema, meu irmão. E leio mal. Eu vou pegar um poema aqui que não é um poema muito longo, e que está nesse livro, que é um livro publicado por uma editora franco-brasileira, né, e que foi lançado ano passado durante o Festival de Poesia de Lisboa, lá em Lisboa, né, durante o festival. Eu estive lá e tal, e fez o lançamento. E até julho a gente vai fazer o lançamento aqui no Recife. Tranquilo. Então, o nome é Idade do Verso. Vamos lá. É um poema que tem 2 partes. Meus versos imaturos adormecem rabiscados em gavetas do passado, sem almejar o futuro. São feridas que curo com unguento e tempo. Ao menos assim tento, se na memória os procuro. Meus versos de agora pedem lâminas e facas, expõem a cara a tapas, não recontam as horas.
e lançados lá fora, exploram novos limites, que as linhas permitem, se o tempo já não os ancora. Massa. É esse o poema Idade do Verso. Tranquilo. Você falou aí da Olga, né? Eu lembro o seguinte, veja só, meu primeiro contato com o haikai realmente foi através de Milor Fernandes, né? Mas era aquele haikai brasileiro, aquele haikai com o humor de Milor. Eu vim ter o contato mesmo já nos anos 2000 com o haikai. Eu já tinha feito Coca-Cola, né? Coca para os ricos, cola para os pobres, mas isso não é considerado haikai, né? Isso é um, digamos assim, um poemínimo. Então, é o seguinte. Esse é um clássico, né? Eu já andei dizendo isso a você e por aí, né? Eu acho que... Bom. Aí, nos anos 2000, eu fiz um curso com Alice Ruiz, né? Que é uma poetisa incrível, maravilhosa. E foi a partir daí, então, que eu vim ter contato com a obra de Leminski, que até então o Leminski estava numa moda, todo mundo lia. Eu não tinha lido Leminski. E eu não tenho problema dele. Porque é o seguinte, veja só, essa coisa da moda, eu sou meio assim, porque, por exemplo, enquanto o pessoal estava nessa leitura, eu estava na leitura da Paz e Terra, eu li aquele povo quase todo, Caio Prado Júnior, o pessoal ligado à sociologia, que eu amo história e sociologia, e aí eu tinha lido quase tudo da Paz e Terra, então eu estava muito nesse mundo aí. Só que eu não tive, né, a chance de ir em frente, porque primeiro que eu trabalhava, né, eu trabalho desde os 13 anos, e é o seguinte, pô, meu pai tinha 8 filhos, cara, eu ia pedir o quê, meu pai? Aí, pô, tinha que trabalhar mesmo. Então, os cursos na Federal eram pela manhã, eu não tinha como fazer, não tinha, sabe? E aí, para estudar à noite era terrível, cara, porque você chega, né, eu era construção civil, eu trabalho com topografia, essa coisa, você passa o dia no sol. Quando larga, você tem que passar 1 hora, você toma um banho e tem que dormir um pouco, porque você não consegue comer, não consegue fazer nada. O sol cozinha mesmo a gente. E aí é o seguinte, mas aí à noite eu ia ler o pessoal da Paz e Terra, né, quase tudo ali. Então aí era o que eu falo, você lê Paulo Freire, você lê, como é que se diz, Josué de Castro, e se torna puxa-saco de político, é um negócio assim que eu não consigo entender até hoje. Entendeu como é que é? Verdade. Paulo Freire presente. Aí, quando conheci os Paulo Freireanos, descobri que Jesus não era cristão. Então, assim, sabe, essas coisas que vai acontecendo. E como eu sempre fui muito cítrico, eu não sou nem crítico. Crítico é você, que é um homem estudado. Eu sou um homem cítrico. Aí é o seguinte, eu tive esse acesso ao haikai. E aí eu comecei a fazer. Então, ela olhava no meu trabalho, ela já conhecia a Alice, o Coca-Cola e outros mais. Isso que você faz não é haikai, porque a onda dela é a coisa do zen, né? Do baixo. Aí ela disse, faça um só, que para mim eu sinto contemplado. Eu vou fazer 2 em homenagem a você. Aí fiz, o rio corre, as árvores curvam-se, o outono passa. Foi o primeiro. E o segundo foi, na verde grama, as formigas levam pedaços de primavera. Pronto. 2 haikais que era naquela linha ali. Né? Depois eu abri os olhos e continuei minha linha de poemínimos mesmo, brasileiro e escroteando mesmo, porque eu não tinha, bicho, não tinha como agradar. Eu não sou garçom, eu sou agradável. Né? Então, botava para torar mesmo nos poemínimos. Eu queria que você falasse agora sobre a sua visita à Casa do Sol e da tua publicação pela editora Patuá, o Eduardo Lacerda, gente muito boa. Poxa, tremendo editor, né? E um cara super acessível e, enfim, um grande editor, né? Verdadeiramente e tal. E pessoa humana fantástica. Então, o que acontece é que, agora eu não vou lembrar, acho que foi 2019, ocorreu um seminário na Unicamp, sobre intelectuais, o Brasil interpretado por intelectuais do Nordeste, né?
E aí era o seminário montado em cima da obra, uma coisa muito legal, porque envolvia, inclusive, o Instituto de Economia da Unicamp. Então, mostra a percepção desse pessoal, né, em relação ao Nordeste, aos intelectuais, e os autores abordados era desde Graciliano Ramos, quer dizer, alguém da literatura, mas que, no final das contas, é um intérprete do Brasil, né? Era ele, Celso Furtado e José de Castro. E aí, eu tinha escrito sobre José de Castro e o Mangue Beat, né? Fazendo essa relação, isso em 2004, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, saiu no Caderno Mais e tal, que na época era o caderno de cultura, né, da Folha. Aí eu tinha escrito um artigo falando sobre isso. Então, eles viram e terminaram me convidando. E eu fui falar sobre isso, a relação de José de Castro com o Mangue Beat, ou do Mangue Beat com José de Castro, a influência e tal. Aí, chegando em Campinas, eu fui com essa ideia, né? Bom, o seminário, eu fui financiado pela Unicamp, o seminário dura tantos dias, o único autor que tinha um dia todo dedicado a ele era Celso Furtado, com 2 sessões pela manhã e à tarde. Eu digo, não, uma dessas sessões eu vou escapar e não vou perder a oportunidade de ir na Casa do Sol. Porque a Casa do Sol é isso, né? Era a propriedade da família de Hilda Hilst, em que ela ocupou, né, uma parte dessa propriedade, e onde ela produziu praticamente toda a obra dela, o mais importante da obra dela, ela foi produzida na Casa do Sol. E ela interferiu na construção da casa, né? Hoje é um conjunto residencial enorme, e a Casa do Sol é parte desse conjunto, mas era uma fazenda da família de Hilda Hilst. E ela participou da construção da casa, como ela queria a casa e tal. A casa parece uma coisa bem espanhola, porque é aquela casa que tem um espaço de jardim interno, a casa cerca esse espaço e tem até uma fonte d'água no meio, quer dizer, aquela coisa bem ali ibérica, né, do sul da Espanha e tal. Bom, enfim, e aí Olga Bilenque, que é uma grande amiga de Hilda Hilst, a grande amiga dela, é quem administra a Casa do Sol. E aí eu fiz um contato com ela, mandei uma mensagem e tal, expliquei que estava lá, de Recife e tal. Tem visitação na Casa do Sol, mas nesse dia não tinha visitação. Mas eu falei das minhas circunstâncias, meu interesse por Hilda Hilst e tal. E aí ela disse, não, venha para cá e a gente faz uma visita de 1 hora e tal, porque, enfim, a casa não está aberta. Valmir, eu terminei passando a tarde toda lá. Saí 5 horas da tarde, cheguei lá mais ou menos 1 hora, que era para ficar de 1 às 2, saí de lá 5 e pouco. Conversando sobre Hilda Hilst e o mundo. A casa é uma casa residência artística. Então, se a pessoa quiser, a pessoa entra em contato, apresenta um projeto e pode passar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, desenvolvendo aquele projeto. Eu até tenho um projeto de escrever um livro um dia lá na Casa do Sol. Bom, foi isso, meu contato. Quando eu vim embora para Recife, chegando aqui, isso ficou muito marcado. Eu terminei escrevendo um poema, um longo poema, longo não, mas... Manda brasa, tá todo mundo aqui pedindo poema. Enquanto tu escolhe aí, eu vou dar só um alô aqui. Celina, Tereza, Dileuza, Verônica, Ademar, Verônica, Débora Almeida, Pedro Fernandes, né, e Verônica Fonseca. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado aí por essa audiência. Manda brasa aí, que está todo mundo... eu mandei um poema para a Olga com um livro de presente, que era um livro de Eliane Robert Moraes, né, que escreve muito sobre a literatura erótica, né, uma professora da USP, eu acho. E ela não conhecia. Eliane Robert Moraes foi amiga conheceu Hilda Hilst, né, eu já tinha ouvido e visto o depoimento dela sobre como conheceu Hilda e tal. E aí eu mandei de presente, é um livro publicado pela CEP, com um poema dentro. E esse poema terminou indo para esse livro aqui, ó, da Patuá. Foi o meu primeiro contato com a Patuá, que é Hilstianas, volume 1, em homenagem a Hilda Hilst. E o poema é o seguinte.
Olga, peço contato. É o título do poema, dedicado a Hilda e a Olga. Recife, Campinas, Parque Xangri-Lá, Chácara Casa do Sol. Um dia, Fazenda São José. Ontem, Hilst. Hoje, Bilenque. Olga, peço contato. Diante do portão, procura as iniciais HH e a data. Nada. O tempo para, vejo os cães, Olga, o jardim, a casa, os livros, as fotos dos amigos, amigas na parede. Amantes, amantes da vida. Amantes em vida. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que Hilda admirava, amava. O Túlio é por causa da Hilda? Indaga-me Olga. O tempo separa, o jardim, a casa, a figueira mágica. Cadê o H 1890? Onde os outros estão? Os da terra e os não. Kafka, você está me ouvindo? Não deve ser fácil aí do outro lado. Hilda também era o nome da minha avó. E Túlio foi ser amado de Hilst, assim nominado em alguns de seus mais belos poemas. Poemas que têm a paixão como tema. E eu, outro Túlio, estou aqui a admirar as fotos na parede, os cães a rondar a casa. O seu altar, a mobília, a biblioteca, o quarto, a mesa de trabalho, as paredes da Casa do Sol, em tons de um rubro laranjado, sol. Ou serão estes outros tons? Aqui estou a conversar com Olga sobre Hilda e sua obra, sobre tanta poesia, ficção, teatro, sobre os seus amigos e amigas, sobre a literatura que perdura, sobre o apaixonado poema que Drummond lhe dedicou, sobre como Hilda me influenciou a escrever haikais eróticos e pornográficos, mas também poemas sérios. Aqui estou a sorver um café na cozinha, em torno da longa mesa de madeira, que nossa conversa prolonga. Sabe-se lá quantos cafés e sonhos foram compartilhados e curtidos em torno dessa longa mesa de madeira. Tantos, tantos, suponho. Olga me conta como Hilda conheceu Nani. Prometo enviar-lhe o corpo descoberto, que Olga desconhece. Olga não vive sozinha. Sim, ainda aqui na cozinha, tem-se a sensação que Hilda, Dante, Mora Fuentes lhe fazem companhia. Nos fazem companhia. A tarde tarda, o tempo passa, são quase 5 horas. Ainda completamente absorto, me despeço de Olga, de Dante, Mora Fuentes, e da puritana e obscena Senhora H. Se é por causa dela que não se chama mais poeta de poetisa, por que então fica besta se lhe entendem? Hilda, você está me ouvindo? Talvez não seja tão difícil viver aí em Marduk. O tempo tudo repara. E ainda que se negue, o tempo segue. E sigo com a sensação de que voltarei um dia. Em silêncio, fiz esse pedido sob a figueira. Agora, vou-me embora quando, passadas horas, me chega esse poema. De onde? Não sei se tantas podem ser as fontes. Mas é apenas ao escrevê-lo que me dou conta. Em todo aquele tempo que ali permaneci, Hilda estava a nos ver através dos olhos do cão que a casa ronda. É esse o poema. Massa, massa. Aí, você já tem... Já está partindo para o épico aí. Do haikai para o épico, né? Que Chico Sá não diz, né? Para que escrever o epopeia se com o haikai cabe uma grande ideia? Eu queria agora mudar um pouquinho essa coisa. Eu queria que você falasse assim, o Túlio Velho Barreto como cientista social, porque a gente passou, né, de uma ditadura, né, de 64, né, 20 e tantos anos, e como é que se chama? Nova República, aquela coisa toda, e você já estava atuando aí como cientista ou estava estudando, não sei, mas assim,
Eu vi alguns artigos seus interessantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação como cientista social. Tá. Então, uma coisa muito importante que eu fiz na minha vida, Valmir, que eu valorizo muito, foi a militância política, né? Eu comecei minha militância ainda nos anos 70, final dos anos 70 eu estava na universidade, 78 eu entrei na universidade católica para fazer química industrial, não tem nada a ver com a área de humanidades, né? E era um momento que estava se retomando o movimento estudantil, né? Então isso me causou muito impacto na universidade, e eu terminei me envolvendo muito com o movimento sindical, com o movimento estudantil, participando da recriação de entidades estudantis, diretório acadêmico, criamos lá na universidade o diretório acadêmico dos estudantes de Química, participei de eleições para o DCE, participei de uma chapa onde era candidata a acho que chamava vice-presidente Nordeste, eu era vice-coordenador Nordeste, e nessa época eu militava na Convergência Socialista, então era o Trabalho e a Convergência Socialista, né, que se atuavam, brigava muito, mas atuava pelo menos no campo da Quarta Internacional, né, a Internacional Trotskista, e foi essa experiência que me levou às ciências humanas, né, ao campo das humanidades, porque eu fui estudando Química, fui estagiando nessa área de Química, em engenhos, e, enfim, descobri que meu interesse era outro tipo de perspectiva que não essa que me levaria a trabalhar com a área de Química, embora não seja inconciliável, né? Você pode militar atuando em qualquer área profissional. Mas o interesse pela história, pela sociologia, essa coisa todinha, eu gostava muito mais de ler isso do que os livros da área de Química, orgânica, inorgânica e tudo mais. Bom, daí eu terminei trocando para as ciências humanas e ciências sociais. E aí comecei a estudar, me formar, fiz a pós-graduação em ciência política. E aí comecei a estudar a coisa no campo da política, estudando a democracia, né, e as disputas políticas, partidos políticos, né, esse tipo de coisa, o jogo político, e escrevi muito sobre isso. Mas, embora atuando na área da ciência política, isso pode parecer um paradoxo, porque meus colegas cientistas políticos não costumam fazer isso, né, a grande parte, sempre me interessei muito pela história política, né, porque a ciência política, sobretudo a ciência política da influência norte-americana, ela é muito quantitativa e ela é muito ligada ao momento atual. Quer dizer, eu olho para o Congresso, vejo como é que está o jogo político, eu olho para a disputa eleitoral e tento analisar. E se perde a perspectiva histórica, né? Então, eu valorizo muito a história porque, enfim, a gente aprende bastante com a história, né? Sobretudo o que não deve repetir, né? Então, aí ao longo do tempo eu publiquei livros, fiz pesquisas, estudos e publiquei livros muito ligados a tentar compreender as origens, as circunstâncias em que, as origens do golpe de 64, as circunstâncias em que esse golpe aconteceu e as consequências desse golpe para o país, né, para a democracia e tudo mais. Então, aí publiquei alguns livros, organizei alguns livros, escrevi em coautoria outros, resultado desse meu interesse, dessas pesquisas. Então, na Trilha do Golpe, por exemplo, que foi resultado de uma série publicada no Jornal do Comércio durante 5 meses, né? Todo final de semana, a gente organizou depois como livro, eu escrevo também. 1964, o golpe passado a limpo, o processo de redemocratização, a nova república, né? Enfim, e continuo escrevendo, né? Embora nos últimos anos tenha me dedicado bastante ao ensino de sociologia para professores do ensino médio, né? Nessa perspectiva da formação continuada do pessoal que atua no ensino médio, que a gente criou um mestrado em rede nacional, né? Nessa área, o Profsócio, aqui na Fundação Joaquim Nabuco, mas continuo produzindo e refletindo sobre isso, né?
O último artigo o capítulo de um livro que eu escrevi foi fazendo a comparação em relação ao golpe de 2016, o quanto ele tem relação com o golpe de 64, né? Sobre a perspectiva histórica, são dois momentos que tem muito a ver um com o outro. Não existiria 2016 sem 64, né? O discurso de Jair Bolsonaro, no momento da admissibilidade do chamado impeachment de Dilma Rousseff, que na verdade foi um golpe, que eu chamo de jurídico parlamentar, o discurso de Jair Bolsonaro diz isso. Ele começa dizendo, eles perderam em 64, perderam agora em 2016. Quer dizer, ele, no discurso dele, ele tem a compreensão da relação que existe entre esses dois golpes patrocinados pela elite brasileira, burguesia brasileira, as grandes corporações internacionais, a participação dos Estados Unidos, que tinham interesse em 64, com medo do que Jango poderia fazer e que não faria, né? Mas, enfim, toda aquela coisa da Guerra Fria, e 2016 também como consequência, né, de governos que, enfim, buscaram administrar o capitalismo com um olhar mais social, mais inclusivo, né? Coisa do gênero, mas que não é aceitável também para essa elite tão atrasada, né, como Darcy Ribeiro sempre falava, né, que, na verdade, só faz tripudiar, né, do povo brasileiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Rapaz, eu sou seu fã, porque é o seguinte, como eu não consegui ser um grande estudante, me tornei um grande leitor. O engraçado de tudo isso é o seguinte, você fala do momento histórico, né, das ditaduras no Brasil, de Vargas, de 64, essa coisa toda, há o momento histérico, né, que é esse de 2016, que aquilo é uma histeria geral. Uhum. Anti-Dilma, por quê? Porque, por conta do pré-sal, né, ela já tinha colocado a questão de investir em educação, isso aí, meu filho, não tem, né? E outra coisa, a Dilma não fazia as concessões, né? Exatamente. Para o Centrão, para essa coisa toda, e os caras botaram quente. Mas vamos agora para a poesia, mano. Estão pedindo poesia aí. Pedro Fernandes, Zé Alves, Verônica, vamos embora. Poesia, Túlio Velho Barreto. Tá, eu vou ler agora uma poesia com viés mais político, né? Que são raríssimas. Bom, quando eu quero ler a grande poesia política, aí o cara vai ler Mayakovsky, né? Então, no dia da eleição de Jair Bolsonaro, no dia que estava fazendo a apuração, à noite, que acabou a apuração e ele venceu a eleição, eu escrevi esse poema. Foi assim, saiu de uma vez só, nunca modifiquei nada desse poema. Esse poema foi publicado nessa coletânea, que é Travessia, Literatura para Atravessar o Fascismo, da Libertinagem. O título do poema é Poema em Lâmina Afiada. E aí eu coloquei um epígrafe que é de uma música de Caetano Veloso, que diz assim: a mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. O nome da música é O Cu do Mundo e está naquele disco Circulador, né? É uma música, só esse trecho, né? O poema é o seguinte, Valmir, vamos lá. A lâmina afiada que escreve este poema desafia o bando de seres abjetos e contentes e penetra como um punhal em suas mentes, tal e qual um abstrato e indecifrável teorema. A lâmina afiada que escreve este poema desafia o bando de seres abjetos e contentes e ataca como uma bactéria todos esses entes, fazendo mal que só é capaz um treponema. A lâmina afiada que escreve este poema desafina o coro de seres infames e contentes e atravessa como um raio cérebros tementes as maledicências do ignóbil e o seu lema. A lâmina afiada que escreve este poema
desafina o coro de seres infames e contentes, e reduz a erva daninha tão reles crentes, ao igualá-los àquele esdrúxulo morfema. Bom, enfim, morfema é aquela palavra que se reduz a uma sílaba, né? Então, como o título da música de Caetano é o cu do mundo, você imagine o que é que eu estou querendo dizer aí. Bom, isso foi escrito assim, na hora que anunciou, Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Além de ficar triste e quase chorar, aí eu digo, não, eu vou escrever alguma coisa aqui para desabafar e tal. Aí eu escrevi o poema. Rapaz, parece que a gente está em coisa, que nessa época eu fiz um poema chamado, era um tipo haikai, né, mas tem título, Da História. Revolução, esqueça. Basta de afiar guilhotinas e perder a cabeça. Né? Então foi... Perfeito. É aquele momento ali, isso que você colocou também brilhantemente no seu poema. Parabéns, meu irmão. Célia Melri, você é maravilhosa. Peri, Célia, a Célia está dizendo o dia da eleição do Coisa Ruim. Eita, o meu do Guimarães Rosa, né? Coisa ruim. E Manuel Bandeira fala disso também. Eu queria que você falasse agora das suas publicações no Brasil e no exterior. Tá, então, uma das coisas que... isso é resultado de quem tem muitos anos de vida, né? O cara faz muita coisa e muita coisa diferente, né? Eu, do ponto de vista, mesmo na academia, eu fui sempre muito inquieto, assim. Então, teve uma época que eu comecei a estudar no campo da sociologia do futebol, né? Que desde os anos 60, é um campo de estudo, né? No âmbito das ciências sociais, a partir do trabalho feito por, sobretudo, Eric Dani, né? Que é um britânico, faleceu há poucos anos, mas trabalhando com Norbert Elias, né? O clássico da sociologia que escreveu uma teoria sobre o processo civilizador. E que o grande livro dele, inclusive, foi lançado em 1933, né? Imagina, o cara querendo fazer uma teoria geral do processo civilizador e Hitler assumindo o poder como chanceler em 1933. As contradições, né? Da humanidade. E as contradições do mundo europeu, né? Porque, enfim, não era país periférico onde o fascismo e o nazismo imperaram, né? Então, eu comecei a estudar muito na área da sociologia do futebol, junto com 2 professores da universidade, e a gente criou um núcleo de estudo na universidade, durou alguns anos, esse núcleo, porque não há muito respeito, não, com relação... Tem temas no campo das ciências sociais que as pessoas não têm o devido respeito. Então, um é você estudar futebol. Uma incompreensão do quanto isso tem a ver, né, com as identidades nacionais, com a construção dessa identidade nacional, não só no Brasil, mas no mundo afora. Quando Galvão Bueno, por exemplo, diz assim, os alemães jogam qualquer coisa, mas isso não é futebol. Quer dizer, ele não está tendo a compreensão de que a forma dos alemães jogarem diz muito da identidade cultural daquele país. Então, não tem a compreensão como fenômeno social, cultural, etc., além das implicações econômicas, políticas, né? Uma vez eu dei entrevista para Roger e ele perguntou assim, e aí, como é essa história do futebol e economia, política e tal? Em época de Copa do Mundo. Aí eu disse assim, Roger, é o seguinte, no programa que ele tinha na TV universitária, né? Aí eu disse, é o seguinte, Copa do Mundo tem até futebol, porque o que tem mesmo é política, é a questão econômica, é tudo. Agora tem também futebol. Bom, e aí eu comecei a estudar muito isso, pesquisar junto com 2 professores, José Luiz Raton e Jorge Ventura, sobretudo Jorge Ventura, e aí a gente publicou muito, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Porque, enfim, na Inglaterra, por exemplo, é outra história. A forma como eles veem, né, o futebol, com a importância do futebol como um micro espaço social, que dá para você entender muito da sociedade a partir da prática do esporte, o que acontece dentro e fora das 4 linhas, né, para usar até uma expressão muito cara aos narradores de futebol e tal. Então, a gente publicou, um dos textos que a gente publicou foi numa revista, só que Anti-Society, numa revista não,
na verdade, publicou nessa revista, mas publicou um capítulo de um livro lá na Inglaterra, numa editora que publica na Inglaterra e nos Estados Unidos, e os ingleses se interessam muito por isso, porque foram vítimas da mão de Deus, né? O gol feito com a mão de Deus de Maradona na Copa de 1900. La Mano de Deus, em 1986. Então, a partir Simone Brito, que é uma professora da Universidade Pernambucana e atua na Universidade Federal da Paraíba, ela trabalha muito com a sociologia da moralidade. Então, ela dizia, eu não entendo nada de futebol, mas entendo de sociologia da moralidade. Vocês que entendem de futebol, como é que a gente casa isso para interpretar o gol de Maradona nesse contexto da moralidade e no contexto da guerra, né? Quer dizer, do campo político, da guerra entre a Inglaterra e... Quer dizer, chamar aquilo de guerra não é correto, né? É a mesma coisa de chamar de guerra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não é guerra, é um genocídio lá e foi um massacre. Né? A chamada Guerra das Malvinas, na verdade, é um massacre de uma força imperialista contra uma república dominada por militares, aventureiros, né? Torturadores e tudo mais, que era a situação da Argentina na ocasião. Uhum. Então, esse capítulo foi publicado esse texto foi publicado como um capítulo de um livro na Inglaterra e Estados Unidos. Saiu também nessa revista, Soccer and Society, outra versão desse artigo, numa revista muito importante, uma revista de sociologia no México também, onde a Copa aconteceu, e a mão de Deus atuou lá para fazer o gol contra a Inglaterra, que desclassificou a Inglaterra, né? Maradona, naquele dia, fez aquele gol que ele dribla todo mundo a partir do meio do campo, é o segundo gol, e o primeiro gol foi o gol de mão. Que tem que ser interpretado à luz do contexto geopolítico, né? Aquilo ali os argentinos tomam como o gol mais importante da história da Argentina, porque foi numa Copa onde a Argentina foi campeã, foi contra a Inglaterra e no contexto da chamada Guerra das Malvinas. Então, os textos que eu publiquei fora do Brasil, para você ver, né? No Brasil não há tanto um respeito, uma certa aceitação do estudo na área da sociologia do futebol. Mas fora do Brasil tem. E tanto que eu participei de eventos na Colômbia, na Argentina, enfim, tratando dessa temática. Estudei muito a lei do impedimento, né, a partir de um texto de João Saldanha, nos anos 60, que antecipa... João Saldanha... Pois é, cara, um cara genial, assim, ele tem uma apresentação de um livro que era, assim, no auge da crise do Brasil, depois de perder a Copa de 66, quer dizer, o Brasil era bicampeão e saiu na primeira fase, na Copa da Inglaterra, e aí juntaram vários treinadores, inclusive Duque, né, que tinha sido vice-campeão da Taça Brasil com o Náutico e tal, ele participa desse debate, e ele faz um prefácio, e esse prefácio é, assim... antecipador do que vai acontecer no futebol dos anos 60 para frente. Né? Ele diz assim, o futebol ele vai se modificar a partir de duas vertentes, duas bases. Uma é mudanças na lei do impedimento, porque define a dinâmica do jogo. Né? E a questão da preparação física dos jogadores que vão se transformar no futuro verdadeiros atletas, assim como os atletas dos esportes olímpicos e tal. E não foi isso que aconteceu, né? E a regra do impedimento vai mudando, demorou um pouquinho, né, para ver como ele é antecipador, a partir dos anos 90, né, em resultado da Copa de 90, que foi muito ruim, muito baixo, a média de gol e tal, e aí mudou a regra do impedimento naquela ocasião, e as regras posteriores, as modificações posteriores da regra do impedimento. E a preparação física, o jogo passou a ser muito físico, né? Então, foi isso, né? Basicamente, eu publiquei fora do Brasil textos na área da sociologia do futebol. Certo. E agora poemas, né? Nesse livro que eu pretendo lançar até o final de julho, né? Que é de uma editora Helvétia, uma editora franco-brasileira.
e que teve lançamento lá em Lisboa, quero fazer aqui agora. Pronto. Está na hora de dar poesia, Túlio. Manda brasa. Eita, deixa eu ver aqui. Pedro Fernandes, Cela Melri. Já que eu juntei futebol nessa história, deixa eu ver se eu localizo aqui um livro, tá aqui. Um livro publicado pela Patuá, onde tem 2 poemas que são poemas dedicados a Garrincha, né? Porque eu tenho profunda admiração, assim. Claro que Pelé... Bom, Pelé o cara não... O Pelé é o concurso, não tem como comparar. O Pelé com esse negócio de Maradona, Pelé, Messi, não sei o quê, eu não... Meu amigo, eu vi Pelé jogando, ainda peguei Pelé jogando no finalzinho da carreira aqui no Brasil. Aí eu vou ler, são 2 poemas curtos, que eu publiquei nesse livro, a antologia Gueto, publicado pela Patuá, né? O editor foi o nosso Edu Lacerda, né? Eduardo, lá da Patuá. Bom, vamos lá. Um se chama Garrincha, que diz assim: o anjo com cara de índio, anjo de pernas tortas, que entortam qualquer um. Em um vai e vem, não importa quem. O dançarino da bola enrola com a bola que cola em seus pés. Faz do jogo uma ciranda. Dança para lá e para cá e para lá, sem escolher o par. O palhaço, a alegrar a massa, traça esse infinitos Joãos, pulando, correndo, solto no ar, a despistar aqui e ali e aqui, como se fosse o saci. O homem assombração, voando sobre pernas viris, poeta de linhas tortas e retas, a preencher o vazio e a imensidão com firulas eternas. Esse é um dos poemas Garrincha. E o outro se chama Retranca. Esse tem uma história que é importante dizer. Quer dizer, retranca é uma forma fixa, né, assim como o haikai, o tanca, o soneto, etc., criada por Alberto da Cunha Mello, né? Alberto tem livros, e livros que só nessa estrutura, que ele chamou de retranca. E que é interessante, porque tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem 11 versos, que é o número do jogador de futebol, né? Então, aí eu escrevi um poema que se chama Retranca, e coloquei a maneira de Alberto da Cunha Mello, que criou a estrutura fixa, chamada retranca, como disposto nesse poema. Vou ler. O poeta joga com as palavras, pois sabe, o gol vence a retranca. E não adianta que o marquem em cima, porque firme avança. E como Garrincha, entorta e finta, driblando o tédio nas entrelinhas. Para o poeta, se a partida é prosa, a firula e o gol são pura poesia, mesmo quando o defensor glosa. E se não faz o gol, o passe é rima, para quem com as palavras brinca. Esse é o segundo poema, que é Retranca, que é, enfim, um tributo também a Alberto da Cunha Mello, né? Massa. Alberto foi o poeta que me tornou poeta, né? Quando eu fui para o lançamento do noticiário lá na ACO, na Ação Católica Operária, isso acho que foi em 79, eu, quando li aquele livro, percebi que era possível cometer poesia. Vale a pena, né? Era possível, foi a partir dali. E o engraçado é que nesse aí, eu conheci Marcelo Mário Mello, conheci Erickson, Jorge Lopes, eu fui conhecendo todo mundo, a Cida, isso em 79, né? E aí foi quando eu comecei a vivenciar, mas vim lançar mesmo em 82. Eu queria que, falando em livro, você falasse do livro Do Estar no Ainda e da sua participação na revista Nikkei Buganku. Beleza? Legal. O livro do Estar no Ainda, deixa eu achar ele aqui. Ele
tem uma história que eu até conto na apresentação que eu fiz para ele. É o seguinte, é esse livro aqui, né? Do Está no Ainda, da editora Patuá, né? Que é a editora de São Paulo, e é um livro escrito a 4 mãos, né? Com Paulo Marcondes Ferreira Soares, um poeta e letrista, professor também. Professor da universidade e tal. Então, esse livro, ele surgiu na pandemia. A história dele eu faço parte de um grupo de professores da universidade e um amigo desses professores, que é psiquiatra. Eu não sou da universidade, mas, enfim, né, circulo por aí. Aí um dia fui convidado a fazer parte desse grupo de WhatsApp, durante a pandemia, né? Aliás, antes da pandemia, tanto que a gente se reunia uma vez por mês num bar para jogar conversa fora, conversar sobre poesia, declamar poesia e tal. Mas aí, durante a pandemia, continuamos, eventualmente fazíamos encontros virtuais, e um dia, Paulo mandou para mim, por grupo, aliás, um poema que se chama Na Poesia da Vida. É um poema longo, né, de versos curtos, e que tem 85 versos. E aí ele mandou no grupo. Quando eu li, aí eu disse, Paulo, comentei, parece um sumário de um livro de poesia, né? Porque os versos são curtos, aí parece título de poemas. Parece que são 85 poemas que têm esses títulos. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever um haikai, começando com cada uma dessas frases, na ordem em que está. Aí ficou essa brincadeira. Aí no dia seguinte, bom, enfim, a gente estava na pandemia, então às vezes sobrava bastante tempo, né, para a gente passar ali, e eu fui rigoroso, fiquei dentro de casa esse tempo todo. E aí eu escrevi. Saiu, Valmir, assim, quase que do jeito que ficou finalizado, né, o livro, os meus haikais. E mandei para o grupo. Aí Paulo disse, eita, eu nem vou abrir esse arquivo para não ficar, eu uso essa palavra, contaminado, né? A palavra, durante a Covid, era bem apropriada. Para não me contaminar com o que você escreveu. E vou escrever também 85 haikais. Haikais entendido aí como poemas curtos que não respeitam necessariamente, né, aquela métrica, nem, vamos dizer, a filosofia, né, de Bachot, ou como Alice defende e tal, embora o companheiro de Alice, né, Paulo Leminski, vamos dizer, se apropriou da ideia e, de forma livre, ele fez uma releitura também do que a gente chama haikai. Bom, para não me estender muito. Então, aí eu li o dele, ele leu o meu, e a gente ficou conversando. Poxa, legal e tal, essa experiência, né, e tal. Quase que um ano depois, no segundo ano da pandemia, um dia Paulo liga para mim, aí diz assim, Túlio, cara, tu tem 85 haikais, começando com cada um dos versos do meu poema, eu também tenho, ainda tenho o meu poema, isso é um livro, cara. Vamos fazer o livro? Aí eu disse, vamos. Então, aí comecei a organizar, a dar mais ou menos o formato, procurando editar mesmo o livro. Eu gosto muito de fazer isso, até para mandar para a editora já com uma certa concepção e tal. Preparei e mandei para ele. E ele disse, porra, legal e tal, não sei o quê. Como é que a gente faz? Eu digo, eu não vou dizer o nome da pessoa que me disse isso, mas vou contar a história. Um dia, conversando com um poeta muito importante aqui em Pernambuco, da geração 65 também, ele disse assim, Túlio, eu mostrei o livro para ele, ele disse, cara, não manda esse livro para uma editora aqui não, em Pernambuco, manda para fora de Pernambuco, aqui em Pernambuco é muito, é isso que você fala, né, Valmir? É muito assim, uma coisa de turma, de panelinha e tal, infelizmente, é assim, então manda para fora, cara. E aí eu lembrei disso, isso é uma conversa muito antiga com esse poeta, eu não vou dizer o nome, porque algumas pessoas vão ficar ofendidas por ele ter dito isso. E aí eu digo, não, eu vou mandar para Eduardo, né? Eu já publiquei lá numa coletânea e tal, e mandei para Edu. Cara,
assim, com 2 ou 3 dias depois de mandar o livro, ele já mandou para mim uma resposta dizendo assim: Túlio, adorei a ideia, adorei o livro, e vamos publicar pela Patuá, sem custo nenhum para você. A gente publica como livro da editora. Está aí o contrato, né? Repassa o contrato para Paulo e assina e devolve o mais rápido possível para a gente tocar o projeto. E fez o livro. O livro é lindo, eu acho lindo o livro. Eu acho que a capa é muito... diz muito, né, da linguagem japonesa, da cultura japonesa, né? É a imagética que a gente vê no Japão. Eu fiz uma apresentação, a apresentação conta essa história, não tão resumida como eu contei aqui, e o livro saiu pela editora Patuá, a gente lançou aqui no Recife. Enfim, é essa a história, e é um livro que eu tenho muito carinho por ele. A gente ainda fez muito lançamento dele, né? Fez um lançamento lá no Bistrô Mocó, fez lá no Passagada, né? Quando você até adquiriu o livro, né? E tudo, né? Era meio que uma feira de livro, eu adquiri o teu e tal, e você o meu. A gente nem trocou, né? A gente foi capitalista, assim, um vendeu para o outro, a gente devia ter trocado, né? O cara ter feito como os nossos mais remotos antepassados faziam, não usavam dinheiro para nada, trocava, né? Alimento por aquilo, cada um naquilo que fazia bem feito trocava com o outro, então, mas enfim, isso faz parte. E lançamos também em João Pessoa, né? Recebemos um convite e fomos a João Pessoa, foi super legal, os caras dedicaram uma página inteira na época do lançamento do livro e tal, foram muito carinhosos e generosos conosco. Eu posso até ler algum recado. Manda brasa, nos dê esse presente. Eu nem vou escolher. Quer dizer, vamos lá. Manda brasa. Eu vou abrir aqui uma página, pronto. Então, o livro é assim, cada página tem 2 haikais, um meu e um de Paulo, e vão se alternando, e são os haikai que começam com o mesmo verso, né? Então, vamos lá. Primeiro é o meu, segundo é o de Paulo. Estamos no ainda, quando deveríamos ter chegado ao fim da linha. Esse é o meu. E Paulo. Estamos no ainda, distante no aqui, já sem partida. Aí na outra página, né? Começa com o de Paulo, sempre vai invertendo. Aí Paulo diz assim: que não se finda nesses grotões o que afirma as dores que a vida tem. E eu escrevi assim: que não se finda porta sem trinca a última dança. Bom, enfim, esses são 4 haikais. Na contracapa, isso foi Edu que escolheu, né? Na contracapa, ele talvez seja os que ele mais gosta, né? Porque ele escolheu para ficar. Eu vou ler também aqui. O de Paulo. Do que há de belo, palavra se põe em transfiguração. O meu. Do que há de belo, além das montanhas, esconde o arco-íris. Esse eu gosto, do meu eu gosto particularmente, desse aí foi uma boa escolha, Edu. Então, a ideia foi essa. E para escolher o título do livro, que eu gosto também, por exemplo, Sandra, né? Regina, grande poeta paulista, né? Sua amiga também, amigona. Eu acabei de escrever o pós-fácil da segunda edição de Visitas Íntimas, né? Ela pediu para eu escrever o pós-fácil, eu escrevi, participei desse livro que eu adoro dela. Poxa, Sandra é especial, né? Demais, assim, grande poeta, editora da Feminas, né? Uma editora só de mulheres. Ela gosta muito do título, ela falou isso para mim uma vez, do estar no ainda. Que é engraçado, porque uma vez o Hélito de Mello, que é editor, né? Poeta, escritor, etc., ele disse para mim assim: Túlio, quando for dar um título a um livro, não necessariamente dê o título de um dos poemas. Pense um título que reproduza a ideia que está no livro como um todo e tal, e não necessariamente um poema, né? E tal. Ele comentou isso para mim, e eu fiquei com isso na cabeça, né?
Então, nesse livro, aí eu digo, bom, eu vou pegar um verso do poema de Paulo, porque foi o que deu origem ao livro, e vou escolher esse verso para ser o título. Aí saí lendo, com esse desafio. Aí quando eu chego mais ou menos no meio do poema, do meio para... bem no meio, aí tem, né? Do estar no ainda. Aí eu digo, pô, o título é esse. Né? E que interessante, porque ele já não tem nada a ver com o período, porque aí ganha vida própria, né? Essa coisa, os títulos, os poemas, tudo que a gente faz, se descola do momento que foi feito. Graças. Né? Senão ele fica muito datado e tal. Mas tem muito a ver com o que a gente vivia, né? Do estar no ainda. Quer dizer, aquela pandemia que não acabava nunca. Né? A gente ainda estava naquela situação pandêmica e tal. Então, é isso. Reflete muito o período que vivemos, mas não tem nenhum verso que... não tem nenhum haikai, nenhum verso que se reporte à pandemia. E tem essa ideia, né? Você falou, né? Eu não faço haikai e tal. Quer dizer, essa é uma coisa polêmica, né, Valmir? Porque, assim, o que é que aconteceu com o haikai? Né? A forma como Guilherme de Almeida, né, definiu aquela estrutura do haikai do Tanka, isso no começo do século passado, no Brasil, fazendo uma adaptação do Japão, não tem muito a ver. Quer dizer, foi uma definição dele, mas se tomou aquilo ali como uma fórmula, né, para escrever haikai no Brasil. Por quê? No Japão, na escrita japonesa, não existe a sílaba. E a gente conta a sílaba para escrever o haikai. Não existe pontuação, não existe letra maiúscula nem minúscula, né? Por isso que eu gosto de escrever todo com letra minúscula. Apesar de que nesse livro não, todos estão começando com letra maiúscula. Particularmente esse livro manteve-se o que a gente fez originalmente. Quer dizer, aí, assim, eu tomo a liberdade, né, de dizer que eu escrevo haikais. Embora eu saiba, quer dizer, talvez o mais importante, e o que a Alice chama atenção, é manter a ideia original do haikai, a ideia da contemplação, da simplicidade, ou aparente simplicidade, né? O que é simplicidade? Né? O zen budismo, quer dizer, algo que foi incorporado, inclusive, ao longo da história. O haikai não começou se utilizando da filosofia zen budista, né? Quer dizer, a partir do momento que ele é incorporado a isso. O haikai tinha a questão do humor, de tirar onda, né, com o outro, o haikai popular, que Milô vai nessa vertente. Então, assim, eu digo, eu escrevo haikai. Às vezes, eu sou rigoroso, porque, por exemplo, um haikai que eu gosto muito, que eu escrevi, eu vou até postar por esses dias, fere completamente as regras todas, mas que diz o seguinte, é o único que eu sei decorado. Eu digo assim, eu sou tão péssimo nesse negócio que nem haikai, que é um poema tão curtinho, eu consigo ter a memória para lembrar, que é um haikai, pronto, está feito. Quer dizer, é absolutamente minimalista, né? É assim, um haikai, pronto, está feito. Maravilhoso. Eu fiz provocando, né, essa coisa aí do Basho, porque na realidade o haikai era uma poesia de salão, né? E aí eu fiz assim, para provocar os puristas, que hoje em dia é o seguinte, tá rolando lá esse genocídio lá no Israel, e os caras aqui, sabe, a estrela, a primavera, não sei o quê, eu sou bem puto com isso. Aí fiz assim, o samurai Basho, amando do imperador, quantos matou? É legal, demais. Agora você... Puto. Mas é isso, né? Vai lá reclamar de Leminski, né? Vem falar. Você falou da revista, né? Brasil Nikkei Bungaku. Essa revista aqui, número 70, é uma revista super tradicional, tanto que está o número 70 dela, é uma edição mensal.
que é uma revista publicada pela comunidade japonesa em São Paulo. Então, eu tenho um puta de um respeito pela revista e por aqueles que fazem a revista, né? E eu publiquei um haikai nela, aí sim, né? Preocupado com respeitar, né? A forma e a estética e o conteúdo do haikai e tal. É a Associação Cultural e Literária Nikkei Bungaku do Brasil. Então, a revista faz exatamente isso, quer dizer, como a publicação em japonês é em referência a gente de trás para frente, né? Então, ela começa lá atrás e aí toda... Né? A minha imagem está péssima, né? Eu acho que a internet está borrando aí. Pelo menos para mim, eu estou aparecendo borrado. Mas, enfim, para você estar aparecendo borrado, agora ficou boa. Melhorou. Então, aí é bilíngue, né? É uma edição bilíngue. E, para a gente, ela começa como... começa normalmente os livros aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo achar o haikai que eu publiquei aqui. Então, é uma revista que eu tenho mais interesse em publicar novamente, sabe? Nela. Bom, eu vou ler. São 2 haikais. Manda abraço. Um é o seguinte. Livres sob o sol, borboletas voam, traços em aquarelas. E o outro haikai. O amor está no ar. Também os beija-flores se apaixonam. São os 2 haikais que saíram nessa revista aí. Sutil, né, cara? Muito sutil. Olha aí, Pedro Fernandes está dizendo, agora entendi porque eu li a poesia japonesa e não entendia. Porque não tem sexteto, porque não tem rima, haikai e uma palavra japonesa e eu estava acostumado a ler literatura de cordel. Vê que vê que como é feijoada completa, né? E Ismael Rojas, um irmão nosso aí, poeta, seja bem-vindo. E Ciane Pacheco, nossa irmãzinha, seja bem-vinda, irmã. Um cheiro bem grande na alma e no coração para você e no Ailton. Olha só, a gente já está com 1 hora e 12 minutos com essa conversa da gente, passou que fluiu, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre os projetos de poemas e haikais engatilhados. O que vem a ser isso aí? Não entendi, legal. Porque haikais engatilhados é um tanca, né? Uma rega. Exatamente, né? Quer dizer, essa ideia, né, de como se chegou ao haikai a partir da renga, né? O poemas enormes e que tinha participação de vários haijin, né? Como se chama lá as pessoas que escrevem haikai e tal. Então, eu tenho, na verdade, isso é mais uma ideia do que um projeto, né? Porque é de difícil, vamos dizer, concretizar ele, é bastante difícil. É isso, é escrever um longo poema onde a gente, nessa forma, onde a gente possa fazer uma espécie de, como é que chama aquilo? Corrente, né? Não existe essas correntes tudo religiosas e de dinheiro e tal, não sei o quê, que várias pessoas participem. Então, seria mais ou menos uma ideia desse tipo, né? A gente se utilizar hoje das redes sociais e pessoas de diversos países, ou pelo menos dos diversos estados aqui no Brasil, que a gente pudesse nas redes fazer isso. Um pouco o que você propôs a partir da iniciativa de um poeta também, de escrever, né, aqueles 10 haikais e cada haikai passar para outra pessoa que escreva mais 10 e tal. Então, é isso, é cada um ir escrevendo um verso, né, de tal maneira que você vai se somando, isso sem fim. Né, como os japoneses faziam, né, numa época mais remota, antes de chegar a essa síntese, primeiro como um tanka, depois como um haikai.
Agora, um projeto que eu tenho 2 projetos, Valmir, assim, que são os que eu gostaria de... Aliás, 3 projetos que eu gostaria de me concentrar neles. Um é um livro com um irmão meu, Aurélio Velho, que é artista visual, design e tal, porque eu passei uma temporada em Pirinópolis e lá na Chapada dos Veadeiros, né? Está me escapando o nome da cidade agora, tão conhecida, enfim, lá na Chapada dos Veadeiros. E que é um parque nacional, né? E você fica muito impactado, né, pela beleza da natureza e tal, apesar da agressão do homem, aquele espaço também já. Mas eu fiquei muito impressionado com a beleza, com o astral do lugar e tudo mais. Então eu escrevi, não vou lembrar, mas são menos de 50 haikais, uns 35 haikais talvez. E pretendo que ele faça uma ilustração, um livro. Então é um livro assim, para ser minimalista, né, eu procurei respeitar bem as regras do haikai que nós adotamos aqui no Brasil e com traços dele, né? Quer dizer, não necessariamente reproduzir objetos ou animais ou a vegetação, mas traços, uma coisa bem minimalista, muito próximo do que se faz no Japão. O livro se chama, esse livro está pronto, está faltando editora, se chama Haikais das Trilhas do Cerrado. Haikai das Trilhas do Cerrado. Quer dizer, eu não tenho a pretensão de fazer o que Basho fazia, mas as publicações de Basho tinha isso, né? Ele, como era um andarilho, né? Ele viveu 50 anos, eu acho, mais ou menos, mas muito envelhecido, né? Pelas circunstâncias em que ele viveu e naquela época, e andando para o Japão, para um lado e para o outro. Era isso que ele fazia, né? E à medida que ele ia, ele sempre acompanhado de discípulos, ou fazia discípulos onde ele passava, e ele escrevia o haikai, e ao mesmo tempo ele ia descrevendo a experiência dele, a chegada aos templos, os encontros com os mestres, né, e tudo mais. Quer dizer, eu não faço isso, mas o livro conta, de certa maneira, minhas andanças pelo Cerrado. Eu fiz muita trilha quando eu fui lá. Então, esse é um projeto. Esse está pronto. Falta concluir algumas ilustrações e tudo mais. Outro é um haikai para criança, para um público infanto-juvenil. Que massa. Que é assim... Que massa. Não me lembro. Eu escolhi 35 animais minúsculos, tipo assim, pulga, percevejo, barata, talvez seja o maior deles, muriçoca, como a gente chama aqui, né, pernilongo e tal, fazendo uma relação. O haikai é um poema minimalista, curto, pequeno e tal, e esses animais são pequenos animais também. Então, é isso, são 35 haikais. Esse está pronto também, até a ilustração ele tem. Está faltando oportunidade que hoje em dia, envolvido aqui com a gestão da área de memória e cultura da Fundagem, tem me impedido de me dedicar a esse projeto. Mas esse livro está prontinho, inclusive com as ilustrações de Rafa, uma ilustradora super legal, jovem, que tem aqui no Recife. E o outro é um projeto que uma das últimas conversas que eu tive com o querido Miró, eu mostrei a ele ficou encantado com o projeto e tal, que é 100 haikais, 100 pudores, que é um pouco inspirado em Glauco Matoso, naquele livro dele que é 100 sonetos vaginais, né? que ele usa vaginais com a ideia de marginais também, e tal, vaginais e tal. Que são 100 sonetos, né? É uma antologia de 100 sonetos do grandíssimo Glauco Matoso, adoro. Né? Já escrevi um de soneto, né? Porque é muita conversa, né? Mas vou fazer esse parênteses. Glauco Matoso é aquele cara que mais escreve soneto no Brasil, né? Tem milhares de sonetos, e ele criou a fórmula que é de sonetos, né? Que em vez de serem 12
versos, ele faz 16 versos. Então, cada estrofe tem 4 versos. E ele chama de dissonetos e utiliza a grafia do começo do século passado. A grafia em português do começo do século passado. Então, aí eu escrevi nesse formato, até mandei para ele, ele achou super legal. Então, escrevi falando dos meus 3 poetas vivos preferidos, né? Que alguém me perguntou um dia, diga aí 3 poetas brasileiros e tal, vivos, que são os seus preferidos. Aí eu coloquei Augusto de Campos, né? O grande Augusto de Campos, assim, para mim. Maravilhoso. Glauco Matoso e Miró, né? O nosso querido Miró estava vivo naquele período. Ele conheceu esse verso, esse dissoneto, né? Bom, mas esse um parênteses para falar, eu nem me lembro mais de quê, mas enfim, um parênteses foi grande. A gente estava falando de... Você estava falando sobre os projetos mesmo, assim. Então, inspirado nesse título de 100 sonetos vaginais, aí, inspirado também em Olga Savari, né, que é acreditado a ela o primeiro livro escrito por uma mulher que tem um caráter, ou que tem uma verve erótica ou sensual, né, que é o Magma, que é um livro que eu consegui uma vez no sebo e tal. Eu tenho esse livro, acreditado a ela como a primeira mulher a escrever, pelo menos que se tem conhecimento, né, porque outras mulheres podem ter escrito antes dela e tal. Hilda Hilst, na fase dela erótica, né, que é aquela fase que ela diz que não vou fazer mais poesia séria, né, agora vou escrever literatura erótica, vou fazer literatura erótica, e o próprio Glauco Matoso. O livro é, inclusive, dedicado a essas 3 pessoas. Que massa. Então, eu peguei, são 100 haikais eróticos e pornográficos, né? Onde até eu estruturo. Tem 20 que eu acho que ele está mais para haikais com uma certa sensualidade, né? Se a gente pode criar essas categorias, uma certa tipologia. Sensuais, outros mais com caráter assim, erótico, e outros que são pornográficos mesmo, né? Assim, utilizando uma linguagem chula mesmo e falando... Bom, enfim. Bom, é isso. Então, esse é um projeto que está pronto. O que está faltando enfim, encontrar uma editora que tope publicar, né? Ele foi escrito como um ato de resistência também, né? Não que eu não escrevesse antes, mas a ideia de dar um formato de livro e publicar também, né? Com essa merda toda que aconteceu no país, né? Essa moralidade, não sei o quê, falar de Cristo e ao mesmo tempo defender pena de morte, enfim. E obras de arte que foram proibidas, exposições que foram proibidas, que eram imorais, que eram não sei o quê e tal. Então, é um ato também de resistência. Bom, e você está aí, né, com a Ruído Manifesto. Massa. Eu queria agora que você recitasse mais uma poesia e as considerações finais, mano. A gente já está quase 1h30 juntos aqui. Pois é. Mas assim, eu quero também agradecer. Ô, Valmir. E a Hipólita. Muito obrigado a vocês aí, a todos e todas aí, pela audiência. E assim, esse programa fica gravado, né? 24 horas no site da radioTVRepensar.com, no TikTok, no Instagram, Facebook e no YouTube. Certo? Tinha alguém que te chamou aí? Não sei, entrou uma voz, não é o caso. Ô, Valmir, é Leonardo. Leonardo, é o cabeção aí do programa. Leonardo Bastos. Legal, Leonardo, tudo bom, cara? Prazer, Túlio. Prazer, cara. Ô, Valmir, antes de ele recitar mais um poema, eu posso explorar um pouquinho a capacidade e a competência dele como cientista social? Porque hoje ocorreu um fato inusitado. Eu gostaria de ouvir a opinião dele a respeito. O Luan Araújo, aquele negro
que foi aquele jornalista negro que foi perseguido pela Carla Zambelli, armada, ele foi condenado, hoje foi pedida a condenação dele por ter... a condenação dele por ter sido perseguido pela Carla Zambelli. Hoje é o poste mijando no cachorro. O Ministério Público pediu a condenação na justiça do jornalista negro que foi perseguido pela Carla Zambelli e seguranças armadas. A justiça, olha só, o Ministério Público pediu a condenação da vítima. Impressionante, por injúria e difamação contra a Carla Zambelli. É brincadeira, eu gostaria de ouvir a sua... É surrealismo total, né, velho? É surreal isso. Você, como cientista social, como é que você vê essa condição surreal da política brasileira hoje em dia? E do judiciário também, né? Pois é, eu não tinha essa informação que você está repassando agora. Quer dizer, é uma situação... Foi hoje. Pois é. Pediu à justiça a condenação do negro que fugiu da Carla Zambelli, armada. Então, é uma coisa absolutamente absurda, né? Você tem, qualquer que seja a situação, qualquer que sejam as pessoas envolvidas, ainda que alguém desacate a outra verbalmente, né, com o uso da palavra e tal, e a outra pessoa revida, colocando em risco a sua vida, ameaçando você, quer dizer, o que é que a Carla Zambelli merece do ponto de vista da justiça, à luz da legislação e tudo mais, o que é que ela merece? Que pena ela merece se o outro é condenado dessa forma? A outra seria o quê? Prisão perpétua, né? Porque ameaçou a vida. Quer dizer, isso eu acho que tem mais de uma implicação. Uma é política, né? Em função do que representa a justiça. Enfim, a justiça termina funcionando como instrumento do Estado, e o Estado, já dizia aquele velho barbudo alemão, a estrutura do Estado está a serviço da manutenção, né, da propriedade privada, da garantia da burguesia, das elites, etc. Então, a justiça está agindo, nesse caso, dessa forma. É uma atitude absolutamente desproporcional ao, entre aspas, crime que ele teria cometido. E o crime que ela cometeu, né? Porque, inclusive, é o que é que ele disse, o que as pessoas ouviram, resulta de testemunho, e o outro é algo visível, a gente vê a pessoa com a arma correndo atrás de outra pessoa. Então, tem esse aspecto. O outro é o racismo estrutural, né? Quer dizer, esse é um caso completo em que a justiça está agindo de acordo com o que Silvio Almeida chama do racismo estrutural. Quer dizer, diante dessa situação, o culpado é o negro, o culpado é o pobre, né? Enfim, não é jamais alguém como a Carla Zambelli, quer dizer, o que ela representa e tudo mais. Então, é uma situação esdrúxula, que acontece quando o país vive em outro contexto, que não o contexto de um governo fascista, ou parafascista, né? Como a gente viveu no período de Jair Bolsonaro. A gente está vivendo, do ponto de vista da conjuntura política, que deve influenciar, né, o comportamento da justiça, o que influencia, né? Basta ver como a justiça agiu durante a ditadura militar, né, com os inquéritos policiais militares, etc., e como a justiça age durante um período em que prevalece o Estado Democrático de Direito, né? Enfim, ela devia ser mais imparcial pelo contexto político, a conjuntura política que a gente está vivendo. E a gente eu estou espantado. Nós não podemos esquecer daquela juíza lá no Paraná que, sem provas, chegou para o negro e falou assim: eu vou condenar você porque você tem cara de bandido. Pois é. Então, isso reflete... Agora bandido tem cara, agora bandido tem cara. Pois é. Cara, não isso sei se é para rir ou para chorar, né, cara? É impressionante. Né? É impressionante. Espero que isso foi decisão de primeira instância ou foi já de segunda instância do tribunal?
Não, foi o Ministério Público que pediu a justiça. A justiça não condenou, mas pediu a condenação dele. O Ministério Público fazendo a indicação, né, pedindo o indiciamento. Obrigado, Túlio. Manda a venda conhecer. Obrigado. Pois é. A gente, quem sabe, um dia faz algo só sobre política, sobre conjuntura política e tudo mais. Está convidadíssimo. Quando quiser, está aberto. Isso, convidadíssimo. Perfeito. Está ótimo. Eu vou ler eu disse que escrevo poucos poemas, ou talvez o único poema mais político era aquele, né? Mas tem outro que é outra perspectiva política. E eu vou ler ele pensando muito no trabalho do próprio Valmir, né? Que Valmir faz parte de uma geração e tem uma verve que eu acho que é muito característica da nossa geração, né? Eu estou me incluindo aí. Geração em termos de idade, não tanto de atuação na poesia, mas vocês sempre escreveram muito sobre o Recife, né? E tem poemas, você mesmo tem poemas longos sobre o Recife e tudo mais. Então eu vou ler um poema que se chama Recife. Ele está, inclusive, na contracapa, também foi escolhido para compor a contracapa, que é uma editora que eu acho muito legal, apesar de eu não ter publicado muito nas coletâneas dela, não tem casado muito o que eu escrevo e o que ela publica. Que é Toma Aí um Poema, né, que é essa editora aqui. Tem uma capa que eu curto demais, essa capa. E o nome se chama Recife. Sim, e que tem uma história, né? Zé Miguel Wisnik esteve aqui na Fundação Joaquim Nabuco, uma época, depois que ele escreveu aquele livro Drummond e a Mineração, mostrando a destruição, né? O quanto a poesia de Drummond pode ser entendida também como uma parte dela, uma poesia de resistência contra a Vale do Rio Doce e a tragédia, o crime cometido pela Vale do Rio Doce, que destruiu o Pico do Cauê, em Itabira, na Itabira de Drummond, né? Ele morava numa casa, inclusive, que via o Pico do Cauê, e é impressionante, porque nesse livro, Zé Miguel Wisnik mostra em fotografia, você vê o Pico do Cauê, e a outra foto é como é hoje. É uma cratera na Terra que corresponde quase que, em termos de dimensões, ao que era o Pico do Cauê. Então, os caras não só destruíram, como fizeram, né, vamos dizer, a imagem do pico cavada na Terra. Então, isso é um crime absurdo, né? Eu quero falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Porra, não tem nada a ver com a destruição do Pico do Cauê. Claro, cara. O universo, a Terra é uma coisa só, né? Mas, enfim, eu já estou tergiversando. O nome se chama Recife. Sim, por que Zé Miguel? Porque Zé Miguel esteve aqui e, numa conversa com ele, aqui na Fundação, aí ele leu o poema Itabira, quer dizer, na verdade é um poema longo de Drummond, e um dos poemas dentro desse poema se chama Itabira, e fala exatamente dessa situação do Pico do Cauê. E aí eu escrevi um poema que é quase, do ponto de vista da métrica, é quase o poema de Drummond, só que eu vou falar do Recife, particularmente do Rio Capibaribe, que talvez seja o nosso Pico do Cauê, né? Está aí sendo destruído o tempo todo. Então, Recife, a maneira de Carlos Drummond em seu poema Itabira. Cada um de nós tem algo de si no Rio... Vamos lá. Cada um de nós tem algo de si no Rio Capibaribe. Na cidade toda de água, suas vias, veias, fluviais, vitais, são asfixiadas por lixo e rejeitos. As águas do rio não banham mais meninos, estudantes e resignados homens, nem os alimentam com os caranguejos de seus mangues. Políticos vendem a cidade, empreiteiros roubam sua beleza, automóveis a sufocam, a modernidade destrói o mangue e o esconde sob o calçamento. Apartados do rio, homens caranguejos ciscam na derrota insuportável. Esse é o poema sobre o Recife, né? Quer dizer,
E aí aqui tem referência, né, a Chico Science, a Fred 04 também, a Sena Mangue, né? Massa. É um poema que eu gosto muito. E a João Cabral, né, velho? E a João Cabral, sem dúvida. Ao grande João Cabral. Muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais. Parabéns, velho. Que massa. O programa fluiu, bicho. Está 1h35. Você é o recorde aí de tempo. Poxa vida, que paciência quem está assistindo deve ter, ou quem vai assistir depois, porque fica gravado. Muitas pessoas falaram, não vou poder ver e tal, fica gravado. Eu digo, fica, você vai lá e assiste no YouTube. Eu digo o seguinte... como muitos outros. Em relação a essa conjuntura que você está falando aí, que eu digo o seguinte, a coisa é tão surreal que nem Vanzetti tem mais saco, né? Pois isso é um haikai, né? Pode ser um haikai, um poema, né? Então, Valmir, um prazer enorme, assim, né? Eu acho que foi super legal conversar, né? Sair dessa rotina de trabalho, né? Aqui eu estou na gestão da área de memória e cultura da Fundagem, é um desafio enorme que eu assumi vindo da área de pesquisa, apesar de ter uma inserção na área de cultura. Aqui na Fundação Joaquim Nabuco estou há 40 anos, né? Cheguei aqui bem novinho, em 84 ainda. Tinha planos de me aposentar, mas trabalhamos muito, né, para derrotar o fascismo, o nazismo, né, que imperava no país, no governo de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, né, e mudar também a fundação, né, enfim, que esteve alinhada aí com os diversos ministros, se a gente pode chamar de ministro, né, que ocuparam o MEC, aí, a Fundação Joaquim Nabuco é um órgão federal ligado ao Ministério da Educação. E aí, quando houve a mudança, eu recebi o convite para assumir essa diretoria. E achei que tinha um compromisso, né, com que a gente trabalhou para que houvesse mudança aqui na Fundação. Chegar e ser convidado a assumir uma diretoria, chegar e dizer assim, não, eu vou cuidar da minha vida, quero me aposentar, me dedicar à literatura. Era isso, esse era o meu plano, 40 anos de fundar, já dei até hora extra, né, em termos de tempo para me aposentar e tal. Mas aí o compromisso, assim, né, de, poxa, vamos lá, agora chegar e dizer, enfim, mudamos, agora se vira. Então, conversar, né, ter a oportunidade de conversar com um poeta sobre literatura, também sobre política, né, sobre o que a gente produziu e tal, para mim é uma coisa super valiosa, né, e eu já escrevi isso em alguma postagem. Eu tenho um puta de um respeito, né, pelo trabalho que vocês realizam, né, e do qual você faz parte, assim, né, esses poetas todo, Erickson, eu conheci Erickson, não convivi com ele o tempo todo e tal, né, por várias razões, mas conheci Erickson, fui muito amigo de Miró, né, uma pessoa assim, putz, que eu adoro, né, é um cara que eu convivi muito, de vez em quando dormia lá em casa, enfim, que quando eu conheci ele tinha 16 anos, eu tinha 18 anos, na década de 70, ele não era poeta ainda, né, era alguém que jogava bola com a gente lá no gramado ali era João Flávio. João Flávio, da Agamenon Magalhães, né, a avenida que tem aqui no Recife, que tinha um gramado lá, um jardim, um gramado mesmo, e a gente jogava muito bola lá e tal. Então, acompanhei essa coisa dele se transformar no Miró, né, por causa do Mirobal, daquela história toda que ele sempre contou. Muito amigo de Maurício Silva, a convivência ali na Rua do Vital e tal. E de tantos outros, França, né, Chico Espinhara, a própria Cida, né, enfim, Jorge, né, assim, alguém que perdemos recentemente, né. Os últimos anos têm sido muito cruéis, né, com a gente, apesar além da pandemia, essa coisa, né, partiu o Miró, partiu o Jorge, enfim. Então, para mim, é um prazer enorme ter batido esse papo aqui com vocês e poder ler um pouco dos poemas que eu já publiquei, falar dos livros e tudo mais.
E vamos nessa aí. Então, muito obrigado aí, Túlio, por sua gentileza e generosidade em participar do Encantos Culturais. Você está convidadíssimo quando quiser para a gente fazer um programa só para a gente falar de política mesmo, certo? Quando você tiver... descansa um pouco, porque também agora para não ficar um em cima do outro, mas Sim, acho que claro. lá para agosto, setembro, a gente vai reconvidá-lo, certo? E também eu quero agradecer a todos e todas aí, né, que estão aí no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Muito obrigado aí a todos e todas e um grande abraço, um beijo na alma e no coração. E valeu, Leonardo Basto, meu cabeção aí da Rádio TV a pensar, Rochedo de Miranda. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo Encantos Culturais. Boa noite, muito obrigado. Agora é contigo, Leonardo.